No episódio de hoje, nós vamos continuar nosso grande passeio pelo Vale do Silício, descobrindo como a educação aqui também está avançando cada vez mais. E vamos descobrir também de qual forma, com quais símbolos e quais são as metas que configuram esse modelo de educação tão inovador. Afinal, nada no mundo vem sendo considerado com tanta atenção e cuidado como a educação. E não é para menos. Nenhum país pode se desenvolver e avançar se não puder oferecer a melhor educação possível para o seu povo. E também, nesse caso, nada é tão crucial quanto a inovação. A inovação não está somente para uma mente brilhante, ela está para um processo brilhante. Porém, esse processo ele precisa estar inserido dentro de um ecossistema. E parte desse ecossistema é a educação que temos aqui no Vale do Silício. E essa educação vem de uma das universidades mais renomadas do mundo, que é Stanford. E essa é a universidade que eu vou estar mostrando para você a partir de agora. A Universidade de Stanford, aqui em São Francisco, é reconhecida pelo seu vigor acadêmico, sua riqueza e pela qualidade do seu ensino, que é tido muito justamente como um dos melhores do mundo. Por aqui passaram 83 prêmios Nobel, 27 premiados com o prêmio Turing e 8 com a medalha Fields. Além disso, a Universidade de Stanford é praticamente imbatível para atrair investimentos para startups. E foi a universidade que formou 30 bilionários, todos vivos, e 17 astronautas, com um campus já por si só deslumbrante. Por tudo isso, conhecer um pouco da Universidade de Stanford é tão importante. E é isso que nós vamos conhecer agora. Você percebe? Olha que interessante, esse ecossistema já começa na juventude. As pessoas vêm, visitam a universidade e já começam a saborear o gostinho da vitória, a vontade de vencer, a sensação de estar inovando desde pequenininho. Olha que gostoso! Num estudo desenvolvido pela própria universidade e de forma muito característica para o ano de 2022, Stanford prevê que terá mais de 47 mil candidatos para um total de 1.706 matriculados. Entrar em Stanford, como você pode ver, não é uma tarefa particularmente simples. Seu quadro de estudantes inclui representantes de 63 países e 50 estados americanos. É uma universidade rica até no perfil dos seus alunos. Mariângela, estou muito feliz, muito feliz de você ter podido estar aqui conosco e apresentar, né, essa universidade maravilhosa, batermos um papo, porque, de verdade, eu acho que você é uma pessoa, além de inovadora, você está conseguindo fazer um trabalho belíssimo, que é essa união, né, de arte com empreendedorismo e essa coisa toda. Então nós vamos bater um papo com a Mariângela, ela é uma grande amiga minha e mora aqui no Vale, aqui em Mellon Park, né? Isso. Em Mellon Park, assim, é algo sensacional. Tem muito para explicar pra gente. Quero que fala um pouco do seu background, né? Quem é a Mariângela? Então, eu acho que começa a inovação por mim mesma, né? Porque eu estudei arte e educação no Brasil e trabalhei como uma artista plástica, morei muitos anos na Europa, apresentei, fiz várias exposições e cheguei aqui em 2006. E agora imagina você que em 2008 teve uma crise financeira, né? E várias galerias de arte, inclusive a galeria que eu estava expondo meus trabalhos fechou. Então, aqui nos Estados Unidos? Aqui em Palo Alto. Então, nessa época eu tive que, aqui tecnologia, o que eu faço então, né? Eu fui apresentada então ao Design Thinking, né? E eu via uma correlação muito grande com arte e empreendedorismo. Por quê? Porque nada mais é do que uma nova linguagem, uma nova visão, né? Cada movimento é uma nova visão. Na arte. Na arte. Então, se a gente pega o impressionismo, a gente vê que eles saíram de um estúdio e foram pela primeira vez ao ar livre. E por isso que a gente vê na arte a luz, quando a gente está ao ar livre, a luz, o sol muda, né, de lugar. E então a expressão tinha que ser muito rápida.
dúvida, né? Quer dizer, você captar a imagem ao ar livre é diferente de um ambiente controlado. Nossa! Né? E tô vendo uma similaridade muito grande com esse universo. Exatamente. Né? Então essa é a minha pegada, vamos dizer. Esse olhar novo. É o que é que os artistas trouxeram de novidade e o que os empreendedores estão fazendo e trazendo novidade na nossa sociedade. Só que aí vem o DNA das pessoas, né? Então, quem é o empreendedor, né? Ele arrisca, ele não se importa com o que as pessoas estão pensando. E o que é o artista plástico? Ele, quando está trazendo um olhar novo, ele não está interessado no que você pensa, o que eu penso, o que a sociedade é. Ele está acreditando na ideia dele. E essa execução dessa visão, né, é que faz o artista dar esse pulo, né? E eu acho que a gente tem aqui uma obra muito, assim, é um privilégio de estar aqui justamente por isso, porque Stanford é um lugar que a gente vê arte ao nosso redor o tempo todo, né? A Maria Ângeles Mania é uma ex-aluna de Stanford, mas uma ex-aluna muito especial. Ela é uma artista plástica nascida no Rio de Janeiro, que foi cofundadora de um laboratório de inovação aqui no Vale e atualmente promove vários programas de empreendedorismo entre países estrangeiros e a Califórnia. Desde que se mudou para o Vale do Silício, ela tem se dedicado a desenvolver os laços entre a arte e a tecnologia, com a competência de uma respeitada consultora em inovação e empreendedorismo. Para ela, que também trabalha como uma guia muito disputada de Stanford, o grande símbolo da inovação nessa universidade está num dos seus jardins. Maria Ângela, fala para mim um pouco. Nós estamos aqui no meio dessas estátuas de Rodin, lindas, mas o que isso significa? Então, olha só, eu acho que Rodin resolveu expressar um momento muito forte na história, que é a invasão de Calais, né? E graças a essas pessoas, os burgueses de Calais, é que a cidade foi poupada, né? E ele coloca, diferente de todos os outros artistas, essas pessoas, vocês estão notando, não têm num pedestal. Né? Elas estão no mesmo nível que a gente. É verdade. E esse conceito era inovador na época, por quê? Porque ele quer colocar que qualquer cidadão tem esse poder, né, de transformar e de luta. Meu Deus, que coisa linda! É lindo, né? Então... O que é, uma igreja? Isso, é em memória de Stanford, né? Tá? Conta um pouco da história, então. Isso, então, eu acho que a gente tem que aí pensar, vai ter que ir lá para a época do descobrimento do ouro. Né? Quando foi descoberto o ouro aqui nessa região, vieram pessoas do mundo inteiro. Então a diversidade de nacionalidades já foi naquela época. Se a gente fala diversidade, da importância da diversidade de pessoas, de mind, né? Para a evolução, já começou lá atrás. Já começou lá atrás. Quando eles descobriram ouro, vieram essas pessoas para garimpar, mas quem teve realmente sucesso não foram os garimpeiros. Foram as pessoas que viram as oportunidades que surgiram. Imagina você que uma cidade de 30 mil habitantes teve que uma população que aumentou para 300 mil. O povo precisa comer, beber, vestir. Exatamente. Então eu acho que você pode imaginar como empreendedor uma oportunidade única. Nossa, já estou adorando. Então, e eu acho que é nessa visão que a gente está falando sempre. Existe uma constante, né, aqui do DNA, de observar a oportunidade. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Então eu acho que quando a gente está nesse ambiente, né, e Stanford viu que na costa oeste não tinha muitas oportunidades em termos... Ele perdeu o filho, o único filho dele, né? Aqui. Na realidade, quando ele veio sozinho. E a Jane, que é a esposa dele, veio e com o filho eles viram que não tinha aonde estudar, né? Então a maneira com que ele trouxe educação para o filho dele era indo muito na Europa. E numa dessas idas para a Europa, o filho dele faleceu com febre de tifoide. Quantos anos você sabe? 15 anos. Menino novo. Mas olha, veja bem, naquela época, a Jane e o filho já colecionavam arte. Nossa.
Nossa. Né? Então, quer dizer, fazia parte da educação do filho dele e graças a isso eles já tinham no projeto, porque Stanford foi criado, então, segundo a lenda, já que eu perdi meu único filho, eu vou adotar os filhos da Califórnia. Olha, que lindo! Né? Então, quer dizer, Stanford criou a universidade, ele queria deixar um legado do filho, então, tanto é que o emblema da universidade é Leland Stanford Junior University. Ou seja, em memória do filho. E essa igreja que a gente está vendo aqui foi quando também Memorial Church, a Memorial Church nada mais é em memória do pai, né? Que faleceu 2 anos depois da inauguração, vamos dizer, da universidade. A Mariângela consegue explicar o espírito da inovação e do empreendedorismo aqui em Stanford, tomando como símbolo e como ícone do espírito dessa universidade a obra de um grande revolucionário das artes plásticas. Talvez por isso ela seja tão hábil em explicar a inovação como um movimento que se origina na própria história da universidade. E por isso ela consegue combinar tão bem arte, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Mariângela, onde nós estamos aqui, menina? Então, nós estamos no Distrito das Artes. Stanford está investindo, a gente está falando de bilhões de dólares nesse Distrito das Artes, tanto com o Bean Concert Hall, com o Anderson Collection, com o Cantor Museum e o McMurtry Building. Então, aqui, nesse distrito, a gente consegue perceber a importância que Stanford está dando para a arte. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, tá? A gente está diante de uma escultura de Rodin. Se você olhar para ela, você vê que são 3 pessoas, mas as pessoas são as mesmas. A anatomia, ninguém consegue virar o corpo, o pescoço dessa maneira. Então, imagina se você imagina o mindset das pessoas quando viram uma estátua dessa, total rejeição. E é esse paralelo que eu quero fazer com vocês do empreendedor. Quando ele traz algo novo, a rejeição é quase que certa, né? Que as pessoas vão, vamos dizer, se assustar. E se não assusta é porque você não está trazendo nada novo, né? Então eu acho que é esse paralelo. E como você acha que Rodin lidou com essa rejeição? Ele persistiu. E essa persistência que fez dele algo e avançar para um nível mais alto. Né? Ele foi rejeitado pelo Salão de Paris, assim como os impressionistas também foram rejeitados. A notícia é como ousa, foi assim que eles falavam nos jornais. Se eu puder transmitir isso para vocês na época, como você ousa quando trazer uma figura humana dessa forma. Pela primeira vez você tem o músculo, o nu, as torções, o sentimento, quando na realidade nada disso era apresentado na época. Então a gente tem que também pensar que a gente tem que transportar o nosso pensamento para a época, porque se eu fizer isso agora, obviamente não vai ser nada novo. Né? Se eu construir uma Uber nova, eu não estou trazendo news, né? Será que alguma startup aqui nos Estados Unidos está sendo rejeitada nesse exato momento? Com certeza, com certeza. Será que alguém que está nos assistindo está tendo um projeto rejeitado nesse momento? E eu acho que cabe a essa pessoa que está sendo rejeitada persistir e acreditar na ideia dela. E são essas pessoas que sobrevivem a essas críticas que vão realmente transformar o mundo. Mariângela, persistir até quando? Até quando persistir? Até quando? Eu acho que até quando a sua alma, você tem que acreditar na sua voz. E por isso que a meditação, gente, está sendo muito também utilizada aqui no Vale. Porque acredita-se que você vivendo o momento, o seu coração, a sua alma, tudo bate, né? E aí essa expressão é que vai te dizer esse momento. Tenho certeza disso. Que legal. Eu acho, posso acrescentar uma coisinha? Claro, Quanto mais a sociedade vai para o robô, mais o ser humano, eu acredito que ele vai ter conhecimento dele mesmo. Porque a gente tem que se diferenciar dos robôs. Então a sociedade está indo para um caminho, mas eu acredito que o ser humano tem a chance agora de conhecer muito mais
a nossa capacidade. Isso é tão falado desde antigamente, né? O portal de Dolphus lá, aquela coisa, homem, conheça a ti mesmo. Exato. 2000 anos atrás. E eu acho que essa busca constante. Constante, é.